Senhoras e senhores, boa tarde. Antes de darmos início às atividades, solicitamos que desliguem seus aparelhos celulares ou os coloquem em modo silencioso. Estamos reunidos para mais um encontro de prestação de contas da Forluz aos seus participantes relativas aos resultados e realizações nas áreas de previdência financeira no ano de 2015. O Presta Contas é uma ação do Programa de Educação Continuada da Forluz para Viver Melhor e tem por objetivo dar ciência aos seus participantes sobre a fundação, seus planos previdenciários e investimentos. Agradecemos a presença de todos e informamos que este evento está sendo transmitido via videoconferência para 15 unidades da CEMIG na capital e no interior. As perguntas e solicitações de esclarecimentos deverão ser feitas ao final das apresentações. Quem assiste por videoconferência também poderá fazer perguntas. Pedimos a gentileza de todos que assinem a lista de presença com dados pessoais ao final do evento. Ao final, também vamos entregar uma pesquisa de satisfação e eu gostaria de solicitar que vocês respondam para que a gente possa aprimorar as ações do programa. Para a abertura oficial, convidamos o presidente do Conselho Deliberativo da Forluz, Denis Cláudio Cruz de Souza. Bem, boa tarde a todos, os colegas do Conselho Deliberativo, conselheiros fiscais, diretoria da Forluz, Zé Ribeiro, presidente, Rodrigo Barata, Pedro Carlos, Vanderlei, participantes, aposentados, pessoal da ativa, empregados da CEMIG. Mais uma vez, a gente vem aqui para a Forluz cumprir a obrigação de prestar contas, agora relativo ao ano de 2015. 2015 foi um ano que exigiu bastante do setor econômico de uma forma geral, e muito dos administradores, muita coisa impactando, seja eventos políticos, eventos econômicos, e também os eventos políticos acabam impactando na economia. Então, é realmente um ano bastante, com muita coisa, sem rotina, sempre com algumas novidades. Na administração do plano de aposentadoria, é fundamental que tenhamos sempre olhar para o futuro, pois a ligação com o fundo de pensão, na grande maioria dos casos, vai além do período de vida do participante. Mas também não podemos deixar de ter toda a atenção com o presente, pois são as ações de hoje que determinarão quando nós estaremos no futuro, 10, 15, 20, 25 anos, sempre à frente. A Forluz, ela tem uma história de sucesso, ela tem sabido enfrentar os desafios que sempre aparecem, mas também nos ensinam aí os manuais de educação previdenciária, de educação financeira, que bons resultados passados não são, por si só, garantia de sucesso no futuro. Então, os desafios são muito grandes e eles serão cada vez maiores, especialmente quando se considera o aumento da longevidade. Todos nós estamos vivendo mais, a população, de uma forma geral, está vivendo mais, e também a natural aspiração humana por ter qualidade de vida, por maior nível de qualidade de vida. Então, quando se junta essas duas coisas, o desafio para um fundo de pensão, para a indústria de fundos de pensão, de uma forma geral, eles são cada vez maiores. E esse trabalho que vem sendo realizado pela diretoria, pelo corpo gerencial e técnico e os órgãos estatutários da Fundação tem que ser incansável na busca das melhores alternativas de investimento para cumprir o objetivo primordial de um fundo de pensão, que é honrar até o último benefício de todos os participantes. E eu estou completando quase 10 anos de atuação no Conselho Deliberativo e eu posso testemunhar que tem sido assim na Fundação. Uma dedicação, sempre a dedicação de todos, aliada a uma governança bem estruturada, nos dá a certeza de que estamos no caminho certo. Mas também, essa vivência e até uma convicção de antes, é a de que não existe o fiscal mais eficiente do que o próprio participante.
Então, é uma grande responsabilidade de cada um de nós estarmos sempre atuantes, né, sempre participando, na medida do possível, verificando, né, buscando entender e buscando contribuir e também fiscalizando, sim, por que não, né, como que está sendo gerida a nossa fundação, que é a garantia, né, de que nós teremos isso que eu disse, uma vida, uma longevidade maior, aliado a um nível de vida, né, mais adequado para todos nós, né. Então é isso, né? Vamos iniciar aqui o Presta Conta. Muito boa tarde a todos e vamos aproveitar essa oportunidade de nos inteirarmos um pouco mais sobre a nossa Forluz. A diferença é pouca, né, gente? Só para fazer a apresentação da Diretoria de Relações com Participantes, convidamos Vanderlei Toledo. Boa tarde a todos. Cumprimento aí os colegas de diretoria, os conselheiros, os participantes. Segundo a Sinara, eu tenho 15 minutos para falar. É a conta de apresentar e cumprimentar o pessoal, não dá tempo, né? Estou brincando, mas, assim, é um prazer para mim, novamente, poder estar aqui prestando conta das atividades da Diretoria de Relacionamento com o Participante do ano de 2015 e, aproveitando o ensejo também, já mostrando algumas atividades desse ano. Desde do início da assunção do cargo, nós percebemos que o maior desafio que nós temos é a comunicação com os participantes. Haja visto que nós temos hoje uma prestação de contas, lamentavelmente, ter as suas razões, o auditório deveria estar cheio, mas não está, né? Então, a gente tem essa dificuldade mesmo. Por um lado, às vezes, até o participante menciona que é pelo fato da confiança que ele tem nos órgãos de gestão da entidade. Ele tem tanta confiança que fala, não preciso me preocupar tanto assim. Mas, na realidade, as coisas não são bem assim. Nós que somos os participantes e realmente somos os donos desse patrimônio, desse fundo de pensão, nós precisamos mudar um pouco essa cultura nossa. É um desafio, seja de nós, gestores, seja das entidades que representam os participantes, é um desafio a gente mudar essa cultura do nosso participante, dele poder ficar mais atuante com relação à entidade, com relação ao fundo de pensão. Mas nós temos conseguido isso com o tempo. Dentre a nossa principal proposta, que era vencer esse desafio, nós estamos conseguindo, nos diversos cantos aí de Minas Gerais e até fora do Estado mesmo, fazer esse contato com o participante, essa discussão com o participante. E isso, para nós, é uma satisfação muito grande, porque torna o participante mais crítico. Ele começa a questionar mais as ações da Fundação, começa a acompanhar mais e nos dá a condição, inclusive, de aprimorar a gestão, de aprimorar o gerenciamento dessa entidade. Nós temos aqui algumas realizações, né? Dentro dessa questão de diretoria de relacionamento com o participante, o que a gente entende, o foco disso é justamente a gente estreitar esse contato, estreitar essa discussão com o participante, que é o dono da fundação. E, com base nisso, nós vamos focar nossa discussão nesse sentido. 3.987 atendimentos foram feitos pela diretoria. A diretoria é composta por mim e mais 3 técnicos, são 3 técnicos na diretoria atualmente, 3.987, quase 4.000 atendimentos, né? Onde os participantes recorrem à diretoria através de e-mail, gerando registros formais, via telefone, e-mail eletrônico, pessoalmente, e também os atendimentos que a gente faz nas nossas andanças, nosso DRP itinerante. O DRP itinerante é um programa que nós implementamos, já existia, mas nós demos muito foco nele durante o nosso mandato, que é justamente a discussão direta com os participantes. Não é uma palestra, chama-se o nome de palestra, mas não é, porque é uma discussão muito franca, muito aberta, onde as pessoas têm a oportunidade de esclarecer suas dúvidas, propor aí as suas
fazer suas propostas, inclusive suas críticas, né? É um momento muito aberto, muito amplo para isso, onde nós não temos assunto que não possa ser tratado, desde que seja um assunto da Fundação, obviamente, dentro dos limites da ética, do respeito, a gente trata todos esses assuntos. Esse atendimento tem tido uma certa evolução com o tempo, né? O gráfico mostra aqui, esses 3.987 atendimentos. Em 2016, nós já tivemos, só de janeiro a maio, 3.119 atendimentos feitos pela DRP. Além desse atendimento, existe ainda a área de atendimento da Forluz, seja o atendimento através do call center, seja o atendimento presencial através das atendentes lá na própria Forluz. Esse fato de 2016, que aconteceu, esse número parece que está um pouco alto, justamente em função do presente PDVP, que a patrocinadora lançou recentemente, e isso tem levado as pessoas a nos procurar com muito mais intensidade. Atendimentos via SAP, né, a mesma coisa, lá no ano de 2015, 188, e esse ano, só nesses primeiros 5 meses, nós já superamos a marca do ano passado, pelos mesmos motivos anteriormente apresentados. Empréstimo especial é um empréstimo que ele fica sob os cuidados da diretoria de relacionamento com o participante. Além do empréstimo de fundo de quitação, existe também o empréstimo especial. Como o próprio nome diz, ele é um empréstimo de uma situação muito específica, em que as regras são distintas do empréstimo do fundo de quitação, e esse empréstimo ele é conduzido, ele é gerenciado pela diretoria de relacionamento com o participante. A gente percebe aqui, 2015 para 2016, proporcionalmente, uma redução desse empréstimo. Por um lado, é muito bom, né? Isso permite a gente tirar uma série de conclusões. Eu preferiria ficar com a conclusão positiva, pensando numa agenda mais propositiva para 2016, uma agenda mais propositiva para o Brasil. Eu quero acreditar que essa demanda pelo empréstimo diminuiu em 2016 em função de uma consciência de crédito dos participantes. Prazo de concessão desse empréstimo também é um desafio. Quando chegamos na diretoria, a média de prazo para concessão desse empréstimo era na média de 11 a 12 dias. Desde 2015, nós temos conseguido aí uma média pequena, consideravelmente razoável, né, para a concessão dos empréstimos, que é 2,7 dias em 2015 e 2,6 em 2016. Isso aqui foram as palestras, chama de palestra, mas é o bate-papo direto que nós estamos tendo da DRP itinerante. Até hoje, desde 2015 e 2016, um total de 78 palestras ministradas em 39 localidades. Um total, o ano passado, 1.585 pessoas participaram desse bate-papo. Geralmente, essa discussão ela leva um tempinho até bom, porque tem durado, em média, entre 2h30 e 4 horas, e as pessoas, o mais interessante é que as pessoas ficam até o final do evento, mesmo porque não se trata de uma palestra pura e simplesmente, mas uma discussão direta com as pessoas. E esse ano, 2016, nós já tivemos aí, até o mês de maio agora, a participação de 1.202 pessoas. Aqui nós temos um quadro, né, que mostra essa evolução da transparência anterior, no ano de... O total, né, desde 2014, no segundo semestre de 2014, 729 pessoas, 2015, 1.585, e até maio desse ano, 1.202 pessoas, um total de 3.516. Aparentemente, parece muita gente, a gente fala muita gente que nós conseguimos tratar diretamente, mas no universo dos 22.613 participantes que a Forluz tem hoje, nós estamos aí um pouco mais do que 15%, alguma coisa dessa natureza. Nós ainda temos um desafio nesse sentido ainda. Precisamos envolver mais as pessoas. E aqui é o consolidado desse ano, né? Só no mês de março, 320, abril, 488, e até maio, agora acumulado, 1.202 pessoas. Nós procuramos também, uma forma de participação das pessoas, discutir uma questão da avaliação desses eventos. Como as pessoas entendem isso? Até para que a gente possa melhorar a realização, possa melhorar também o próprio evento como um todo.
Nós temos uma avaliação aqui de regular ruim de 0%, bom 22% e 78% entendem como ótimo o evento. Tomei a liberdade, após autorizado pelas pessoas, de colocar aqui algumas manifestações com relação aos eventos, né? O Helder Gonçalves, muito positiva a palestra, uma vez que nem sempre temos tempo para discutir sobre o assunto ou até mesmo irmos a BH. Excelente a palestra, foi extremamente esclarecedora e com informações importantíssimas. Acredito que a mesma palestra deva ser expandida com abrangência para todos os empregados. Essa é a manifestação do participante Thales. Outras realizações no ano de 2015, além, obviamente, do cumprimento do que prevê o Estatuto para a diretoria de relacionamento com o participante, a participação ativa, né, ativa na identificação dos depósitos judiciais. Esses depósitos tratam justamente daquelas demandas que os empregados movem contra a patrocinadora, com reflexo no fundo de pensão, onde o fundo de pensão não é parte. E como a Forluz não é parte nessas demandas, ela tem uma grande dificuldade para identificar quem são aqueles valores que são depositados pela patrocinadora. Nós conseguimos, aí, através de uma força-tarefa, juntamente com as demais áreas da Forluz, nós conseguimos reduzir esse volume que a gente tinha sem identificação sistematicamente. Existe um processo hoje, um processo estabelecido internamente, em que todo depósito que é realizado na conta da Forluz, mesmo sem a Forluz ser parte, sendo ele oriundo dessas demandas trabalhistas, rapidamente eles são identificados e lançados na conta dos respectivos participantes. Identificação e reabilitação do CEMIG do seguro de vida, 17 participantes. Eu achei interessante essa situação, até coloquei aqui pelo seguinte, principalmente pelo fato que a gente está num momento de PDVP, de desligamento, e ocorreu um fato recente, aí, o ano de 2014, se arrastou 2015, de algumas pessoas que se desligaram da patrocinadora e demoraram um determinado tempo para poder requerer o benefício, lá na Forluz. Nesse interim, nesse tempo, algumas pessoas foram desligadas do seguro de vida. E uma vez desligado do seguro de vida, para quem já está aposentando, numa idade já considerável, fica muito difícil você tentar restabelecer aquele vínculo. Mas fizemos um trabalho juntamente com a equipe de seguro da CEMIG e conseguimos restabelecer o vínculo do seguro para essas 17 pessoas. Participação nos grupos de trabalho. Esse grupo de trabalho principal do ano passado foi o grupo que estudou e apresentou propostas para adequações e alterações no regulamento do Plano B. Foi um trabalho que demandou o ano todo, ele começou no mês de março e foi até no mês de novembro. E teve a participação direta do diretor de relações com participantes nesse grupo de trabalho. E consequente revisão do regulamento esse grupo de trabalho foi com relação ao regulamento do Plano B. Também tivemos que fazer algumas adequações no regulamento de empréstimo da Forluz, justamente buscando melhorar a governança, melhorar a forma de controle daquele regulamento. Reestruturação da equipe de trabalho, contratação de 2 novos funcionários no DRP e participação, no geral, nos grupos de trabalho de empréstimo, de alteração do regulamento, programa de educação Forluz, comitês, participação nos comitês de investimento, continuidade de negócio e nos conselhos deliberativo, fiscal e no conselho de administração do Life Center. Nada disso seria possível. O que nós temos tentado a todo momento é trazer uma cara nova para a diretoria de relacionamento com o participante e, consequentemente, para a Forluz. Porque, a partir do momento que o relacionamento com os participantes fica mais aberto, você consegue estreitar mais, assim, ficar mais direto esse relacionamento, consequentemente, o ganho também é da Fundação. Nada disso seria possível se não fosse a participação de todos os empregados da CEMIG, da Forluz. Por isso, nesse momento, aproveito a oportunidade e me rendo aqui para fazer esses sinceros agradecimentos à equipe Forluz, que sempre tem contribuído nas realizações da diretoria de relacionamento com o participante especial. Obrigado a todos, até a próxima. Para apresentar os números de 2015 e falar sobre os desafios da Forluz neste cenário atual, convidamos o presidente da Forluz, José Ribeiro Pena Neto.
Muito boa tarde a todos. Muito obrigado aí pela presença dos que estão aqui. Eu queria cumprimentar os nossos conselheiros, os nossos diretores, todos os participantes ativos e assistidos que nos prestigiam hoje. Queria começar sublinhando duas coisas que foram ditas aqui, uma pelo Denis e uma pelo Vanderlei. A primeira pelo Denis, de que o melhor fiscal de fundo de pensão é o seu participante. Eu concordo plenamente com essa afirmação, e se a gente for observar alguns problemas, que são poucos, mas que chamam muita atenção, que aconteceram em fundos de pensão no Brasil, os participantes falharam nessa missão deles, né? Eles não fiscalizaram da maneira como deveriam ter fiscalizado. É claro que a fiscalização, os órgãos internos nossos de controle são importantes, e muito importante é a fiscalização do governo, mas a fiscalização do dono do dinheiro é a mais importante. E aí, eu emendo com a colocação do Vanderlei, que nesse sentido seria ideal que a gente tivesse com esse auditório cheio e também as salas para onde nós estamos transmitindo esse evento. Mas, com certeza, essa fiscalização não se dá neste momento aqui, essa fiscalização ela se dá pelo acompanhamento constante, pela discussão e pela busca pelo conhecimento, né? Fiscalizar requer também que a gente tenha conhecimento, que a gente procure se informar, que a gente discuta, que a gente participe dos diversos fóruns aos quais a gente tem acesso. Eu queria começar aqui com um agradecimento aos conselhos da FORLUS, Deliberativo Fiscal, aos nossos conselheiros, aos meus colegas de diretoria e principalmente à equipe da FORLUS. Tudo que a FORLUS tem feito, ela deve a essa equipe administrativa e a esse corpo interno muito valoroso que nós temos. Eu vou focar minha apresentação no resultado atuarial do Plano A e do Plano B. O relatório da FORLUS completo, ele foi divulgado no mês de abril, está disponível através do nosso portal. Qualquer um de vocês, aqueles que ainda não leram, não consultaram, podem consultar a qualquer momento. Mas aqui a gente vai tentar focalizar o resultado que é certamente aquele que levanta mais dúvida, aquele que preocupa mais, aquele que as pessoas mais discutem. Os outros números, as estatísticas estão todas lá, e um item que nós não vamos apresentar esse ano, mas que é muito importante, está muito vinculado com essa questão de termos uma equipe altamente eficiente. Se vocês compararem as despesas administrativas da FORLUS com a média do sistema de fundo de pensão, principalmente com as entidades de grande porte, a FORLUS hoje é o 8º maior fundo de pensão do Brasil em termos de patrimônio. Se vocês compararem os nossos gastos com a administração dos nossos planos com a média do setor, vocês vão ver a eficiência da FORLUS, né? A FORLUS faz muito com poucos recursos. Por isso, essa equipe que gere esses recursos, essa equipe que atende os participantes, essa equipe que toca a FORLUS é uma equipe muito competente. Se vocês forem em qualquer fundo de pensão do tamanho do nosso em termos de patrimônio, vocês vão ver um quadro de pessoal muito maior do que é o quadro da FORLUS. Então, esse é um comentário que eu faço antes de entrar na questão dos resultados, e é o motivo pelo qual nós vamos focar nos resultados, até para aproveitar melhor esse tempo aqui, no final a gente poder interagir com você, responder as dúvidas. Vamos combinar o seguinte, eu vou fazer a apresentação e os colegas de diretoria vão responder as perguntas difíceis que vocês fizerem. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu queria colocar nesse quadro aqui, de maneira geral, fundo de pensão está na mídia, fundo de pensão está nas manchetes,
e se fala muito em déficit de fundo de pensão, em má gestão. Então é preciso de esclarecer. Eu acredito que os participantes da Forluz, na sua maioria, são bem informados, mas a sociedade brasileira não o é. Então é no sentido de esclarecer os participantes, que talvez não tenham isso na cabeça ainda, e principalmente pedir para vocês que ajudem a disseminar isso na sociedade brasileira. É preciso reforçar alguns pontos aqui de maneira genérica. Não estou falando de Forluz, estou falando de sistema de fundo de pensão. O primeiro item é que os nossos déficits aparecem sempre como rombos. Não são rombos, né? Principalmente no momento em que a gente fala de déficit público, né? Parece que está faltando, quando você fala em rombo, parece que está faltando dinheiro no caixa, né? Não está faltando dinheiro no nosso caixa. Os benefícios daqueles que já são assistidos não estão ameaçados, né? Estão recebendo em dia e continuarão a receber em dia. Então, o déficit em fundo de pensão é uma medida atuarial que nós vamos explicar no próximo quadro, muito sinteticamente, mas mostra que não está faltando dinheiro nem na Forluz, nem em outros fundos que eventualmente estejam deficitários. O segundo ponto que é importante chamar a atenção, e esse talvez seja um que não é tão claro para nós todos e para o público de uma forma geral, para a sociedade brasileira de uma forma geral, que déficit nem sempre está associado a má performance de investimento. Fundo de pensão tem o seu lado do ativo, que são os investimentos que nós fazemos para pagar os benefícios, e tem o lado do passivo, que é o custo do pagamento desses benefícios, o custo do compromisso que nós temos com os nossos participantes. O déficit pode ser causado por uma má performance de investimento e pode ser causado por um crescimento do passivo, quer dizer, dos nossos compromissos, acima daquilo que era esperado, que era projetado. Do lado do ativo, alguns fatores que podem causar o déficit. O primeiro é a questão conjuntural, e essa está presente na economia brasileira nos últimos anos. Só para deem uma olhada na Bolsa de Valores, como performou a nossa Bolsa de Valores nos últimos anos, e nós vamos ver que os investimentos feitos na Bolsa de Valores tiveram uma rentabilidade negativa. Isso também aparece em outros segmentos de investimentos que nós temos. O segundo ponto que eu chamo a atenção ali é o próprio risco dos investimentos. Nem o melhor gestor de investimento do mundo acertou tudo, né? Todo investimento tem um risco. O bom gestor espera que no conjunto, né, no conjunto da obra, ele tenha um bom resultado. Mas pontualmente ele vai perder em um ou outro investimento, porque risco faz parte do investimento. E a cada vez nós somos exigidos a tomar mais risco para poder fazer frente ao crescimento do nosso passivo, que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Finalmente, a gente tem a questão de má gestão ou de fraude. Existe problema de má gestão ou de fraude? Existe, mas eles são absoluta minoria no sistema brasileiro de fundo de pensão. Fraude é um ponto absolutamente fora da curva, né? E são casos que nós entendemos que não são nem casos de atuação da fiscalização apenas, são casos de polícia, são casos em que precisa atuar a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. E os casos de má gestão também existem. O que é a má gestão, que eu estou chamando de má gestão aqui? Você tem uma série de medidas de prudência ou de medidas determinadas pela legislação que o gestor não cumpre. Então, você tem um limite, por exemplo, para investir em renda variável. Se você supera esse limite conscientemente, você está gerindo de maneira temerária os seus recursos. Então, isso é má gestão. Não quer dizer que você esteja fazendo aquilo para ter proveito próprio. A fraude é quando você faz isso para ganhar alguma coisa em proveito próprio, né? Então, eu acho que hoje o sistema brasileiro de fundo de pensão sofre com aqueles dois primeiros
pontos ali, principalmente o primeiro, que é um problema conjuntural. E comentando do lado do passivo, o que nós temos do lado do passivo que pode causar déficit? O primeiro é uma coisa muito boa para nós como pessoas, como indivíduos, como cidadãos, né, que nós estamos vivendo mais. E esse é um problema dos sistemas previdenciários do mundo inteiro. Então, na medida em que as pessoas vivem mais, custa mais pagar benefícios para essas pessoas. O problema da queda da taxa de juros, né, que nós enfrentamos muito aí no começo desta década, né, agora, mais recentemente, os juros voltaram a crescer, mas já entraram numa trajetória de queda. Quanto mais baixos os juros, maior é o custo do nosso passivo, maior é o custo do pagamento dos benefícios. E outros fatores que podem aparecer, como demandas judiciais, eu vou comentar com mais detalhe o caso específico da Forluz daqui a pouquinho. Então, chama a atenção desses conceitos para que a gente tenha principalmente em mente aquela primeira frase, aquelas duas primeiras frases. Déficit não é rombo e déficit pode ser causado pelo lado dos investimentos e pelo lado do passivo. Comentando, então, como eu disse para vocês, o que é déficit em fundo de pensão, nós vamos mostrar aqui a diferença do que a gente chama de foto. O déficit é o resultado de uma fotografia, e o filme, que é a projeção dos nossos pagamentos de benefícios em relação aos nossos investimentos ao longo do tempo. Então, nós temos aquela barra verde ali, que é o nosso ativo. Existem critérios estabelecidos na regulamentação dos fundos de pensão para se dimensionar o ativo, né? O ativo são todos os investimentos que nós temos em bolsa de valores, em títulos públicos, em investimentos estruturados, em imóveis, em empréstimos a participantes, enfim, naqueles segmentos que os fundos de pensão podem investir. E temos uma série de compromissos a cumprir com os nossos participantes que estão distribuídos ao longo do tempo. Quando nós trazemos o valor desses investimentos, né, o valor de cada pagamento desse para valor presente, nós temos a dimensão do nosso passivo hoje, que nós vamos confrontar com o nosso ativo, né? Eu trouxe cada pagamento desses a valor presente, obtive um valor para esse passivo e vou comparar com aquele ativo. Também para trazer esse valor dos pagamentos futuros para valor presente, eu tenho regras claras estabelecidas pela regulamentação dos fundos de pensão. Aí, quando se compara o valor do ativo com o valor do passivo, é que se tem o déficit ou o superávit. Se o valor do ativo e do passivo for igual, nunca vai ser exatamente igual, porque aqui tem uma questão atuarial, né, envolvida, de incerteza, mas se for igual, nós estamos em equilíbrio. Se for maior o ativo, eu estou em superávit, e se for maior o passivo, eu estou em déficit. Então, o resultado, quando se diz que um plano está superavitário ou deficitário, é o resultado dessa fotografia. Mas o que interessa para nós é isso aqui, ó, é o filme. Se há um casamento entre a disponibilidade desses ativos no futuro e o momento em que eu tenho que fazer o pagamento. Se houver um filme parecido com aquele ali, eu estou em equilíbrio, porque essa foto ela é influenciada pelo critério que eu uso para trazer os pagamentos futuros a valor presente e para precificar o meu ativo. É como aquilo ali, é como se eu tivesse hoje que vender todos os meus ativos e tivesse que hoje pagar todos os benefícios. Eu vou vender, vou sair ali fora, vender tudo e vou chamar vocês, participantes, e vou pagar a cada um de vocês
um valor e ficamos quites, né? Isso não acontece, né? O fundo de pensão o plano vai continuar existindo, nós vamos pagar esses benefícios ao longo do tempo e vou ter que vender esses ativos na hora em que eles forem necessários. Então, o mais importante é que o filme seja bom e não que a foto seja boa. Claro, se o resultado da foto não é bom, isso é um sinal vermelho ou amarelo que acende para nós, que nós temos que tomar cuidado. Não que não seja importante, tá? Eu enfatizo isso, nós não estamos minimizando o déficit, nós estamos dizendo que mais importante que a foto é o filme, mas a foto é importante e ela precisa ser sempre renovada para a gente tomar as providências que forem precisas para que a gente tenha um filme realmente adequado. Entrando, então, na nossa casa, na Forluz, vamos falar dos nossos planos. Nós temos hoje 3 planos. Plano A, que é o plano nosso saudado, o plano mais antigo, que tem esses números aí de patrimônio, de participantes.